O amor esfriou. Você sentiu, mas não quis admitir. Primeiro foi o silêncio entre as mensagens. O tempo que antes voava e agora se arrasta. Depois vieram os olhares distraídos, as conversas curtas, o toque que já não carregava presença. O coração percebe antes que a mente aceite. E você finge. Finge que é fase. Finge que passa. Finge que ainda é amor. Mas lá no fundo algo em você já entendeu. O amor não acabou. Ele apenas se revelou. Porque o que você chamava de amor talvez sempre tenha sido medo. Medo de ficar só. Medo de se encarar sem a distração do outro. Medo de admitir que a solidão não está na ausência de alguém, mas na ausência de você mesmo. Então você chamou de amor aquilo que te anestesiava. Chamou de paixão o que te fazia fugir de si. E quando o outro parou de preencher o vazio, você sentiu o frio. Mas o frio não veio do outro. Veio da sua própria alma pedindo verdade. Você começa a lembrar de cada momento, cada riso, cada promessa, cada toque. E tudo parece distante, quase artificial. Como se estivesse assistindo a um filme que já viu 1000 vezes, mas agora enxerga os erros de roteiro. O amor que você acreditou ter vivido, talvez nunca tenha existido da forma que imaginou. Você projetou, idealizou, criou um personagem perfeito dentro de alguém imperfeito. E quando esse personagem começou a desaparecer, você achou que era o amor que estava morrendo. Mas o amor nunca morre, só as ilusões morrem. O amor esfriou. E você culpou o tempo e o cansaço, a rotina, culpou a vida. Mas a verdade é que o amor não esfria por desgaste. Ele esfria quando a máscara cai, quando a paixão para de esconder o que o silêncio sempre gritou. E é aí que a dor nasce. Não porque o outro mudou, mas porque você acordou. E acordar dói. Dói porque obriga a ver o que sempre esteve ali. Dói porque destrói o mito que você construiu com tanto cuidado. Agora, no vazio desse silêncio, você sente o peso da ausência. Mas o que realmente te fere não é a perda do outro. É o confronto com você mesmo. Você percebe que tentou aquecer um amor que nunca teve fogo. Tentou reacender algo que só existia na sua cabeça. E quanto mais você tenta segurar, mais escapa. Porque o amor verdadeiro não precisa ser sustentado. Ele se sustenta. E é nesse ponto que a maioria foge. Volta, implora, se humilha, apenas para não encarar a verdade. Talvez nunca tenha sido amor. Talvez tenha sido só a necessidade de chamar de amor aquilo que dava sentido à solidão. O amor esfriou. Porque o seu próprio coração cansou de mentir para você. Mas ainda há algo que você não entendeu. Algo que muda tudo. E é isso que começa a aparecer agora. Quando o frio deixa de ser apenas dor e começa a se transformar em consciência, você começa a entender que o frio não veio para te punir. Ele veio para te acordar. Porque enquanto tudo estava quente, você não percebia o quanto se perdia tentando manter o fogo aceso. Agora, no silêncio gelado da ausência, você vê com clareza. O amor que você idealizou era uma fuga. E o outro era apenas o espelho do que você não queria ver em si. É curioso como as pessoas confundem amor com apego. Chamam de saudade aquilo que é apenas dependência emocional. Chamam de entrega, o que na verdade é medo de ficar só. E assim, vivem de mãos dadas com o vazio, esperando que o outro preencha o que é impossível preencher de fora para dentro. Quando esse outro se afasta, o mundo desaba, mas o que desaba na verdade é a ilusão. O amor esfriou. E você começou a sentir falta não do outro, mas da versão de si que existia quando estava com ele. Porque você projetou tanto, viveu tanto através do olhar de alguém, que agora não sabe quem é sem esse reflexo. E é nesse momento que nasce o verdadeiro despertar. É aí que o silêncio começa a ensinar o que o amor nunca ensinou. Você percebe que não precisa de alguém para ser inteiro. Precisa apenas de coragem para se olhar sem filtros. O amor que você buscava lá fora sempre esteve dentro, só que abafado por camadas de medo, carência e expectativas. Agora o frio do fim é também o calor de um recomeço. É o convite que a vida te faz para conhecer o amor real. Aquele que não depende, não exige, não sufoca. Nietzsche dizia que o amor é o estado no qual o homem vê as coisas mais como elas não são. Ele via a paixão como uma espécie de alucinação necessária. Um delírio que cria sentido, mas que cedo ou tarde se desfaz. E talvez seja isso que está acontecendo agora com você. O delírio acabou e ficou apenas a realidade. E a realidade, quando chega, costuma parecer um deserto. Mas o deserto é o lugar onde os fortes nascem, onde o silêncio fala mais do que 1000 promessas e a solidão se transforma em força. Você não perdeu o amor, você ganhou a si mesmo. E essa é a conquista mais dolorosa e ao mesmo tempo mais libertadora que existe. Só que poucos têm coragem de ficar. A maioria tenta voltar ao fogo antigo,
reatar, repetir, insistir. Procuram outro rosto, outro corpo, outro sorriso. Apenas para reviver a mesma história com outro nome. E o ciclo se repete, porque o problema nunca esteve no outro. Estava na cegueira de quem ama sem entender o que é amor. Mas há um ponto em que a consciência corta o ciclo. É quando você finalmente entende que o verdadeiro amor não vem para te completar, mas para te transbordar. Não vem para ser abrigo, mas para ser liberdade. E esse entendimento não nasce no calor da paixão, mas no frio do fim. O amor esfriou. E, paradoxalmente, é aí que ele começa a se tornar real. Porque só quando a ilusão morre é que o amor verdadeiro pode nascer. E é nesse instante, no exato momento em que você para de buscar e começa a sentir, que algo profundo desperta dentro de você. Um novo tipo de amor que não precisa ser correspondido, não precisa ser provado e não precisa ser mantido. Mas é aqui que surge a parte mais sombria dessa jornada. O momento em que o coração, mesmo desperto, sente saudade do sonho que acabou. E essa saudade, se você não entender, pode te arrastar de volta à ilusão. É nessa hora que o coração vacila. Ele lembra dos momentos bons, das risadas, do toque, da sensação de ser visto. Mas o que ele esquece é o preço que se pagava por tudo isso. O amor que você acreditava ter era bonito, sim, mas custava caro demais. Custava sua paz, sua identidade, sua essência. E é curioso como o ser humano se acostuma a confundir dor com intensidade. Quanto mais sofria, mais você achava que era amor verdadeiro. Como se o sofrimento fosse prova de entrega. Mas a verdade é que aquilo era apenas o apego pedindo socorro, disfarçado de sentimento profundo. O amor esfriou, e agora você sente falta do calor, mas, no fundo, era um fogo que te queimava. Só que quando o vício emocional é forte, o silêncio parece insuportável. E é por isso que tanta gente volta para relações que sabe que não dão certo. Não é amor, é abstinência. A mente cria desculpas. Ninguém é perfeito. Todo relacionamento tem fases. A gente pode tentar de novo. Mas o que ela está tentando mesmo é fugir da solidão. Nietzsche dizia: quem não tem o caos dentro de si, jamais dará à luz uma estrela dançante. E talvez seja isso. O caos da perda é o parto da consciência. Você precisava perder o amor para nascer como indivíduo. Porque enquanto estava no nós, esqueceu o eu. Enquanto vivia para ser amado, parou de se amar. E é agora, no frio, que o amor próprio começa a despertar. Primeiro como dor, depois como força, e por fim como paz. Mas essa transição é lenta, até confusa. Há dias em que parece que você superou, e outros em que basta uma lembrança, uma música, uma notificação, para tudo desmoronar de novo. E é nesse ciclo que muitos se perdem. Querem o fim da dor, mas não o aprendizado que ela traz. O amor esfriou, sim, mas o que realmente está acontecendo é que o amor está se transformando. De dependência em consciência, de carência em liberdade. Você já não precisa mais mendigar afeto, porque entendeu que o verdadeiro amor nunca precisou ser pedido. Ele é natural, silencioso, leve. E é por isso que as pessoas que amam de verdade parecem tranquilas. Elas não precisam convencer ninguém. Porque quando o amor é real, ele não grita, não cobra, não exige. Ele apenas é. Mas aqui vem o ponto mais cruel. Quando você finalmente entende o que é amor, já não há mais ninguém ao seu lado. A vida parece irônica, mas na verdade é justa. Porque antes de dividir o amor, você precisa aprendê-lo sozinho. O amor esfriou. Porque o universo sabia que você precisava se aquecer de si mesmo primeiro. E quando esse processo termina, algo muda profundamente. Você para de buscar histórias e começa a viver verdades. Para de querer ser entendido e passa a mantido. Mas é aqui que surge a parte mais sombria dessa jornada. O momento em que o coração, mesmo desperto, sente saudade do sonho que acabou. E essa saudade, se você não entender, pode te arrastar de volta à ilusão. É nessa hora que o coração vacila. Ele lembra dos momentos bons, das risadas, do toque, da sensação de ser visto. Mas o que ele esquece é o preço que se pagava por tudo isso. O amor que você acreditava ter era bonito, sim, mas custava caro demais. Custava sua paz, sua identidade, sua essência. E é curioso como o ser humano se acostuma a confundir dor com intensidade. Quanto mais sofria, mais você achava que era amor verdadeiro. Como se o sofrimento fosse prova de entrega. Mas a verdade é que aquilo era apenas o apego pedindo socorro,
disfarçado de sentimento profundo. O amor esfriou, e agora você sente falta do calor, mas, no fundo, era um fogo que te queimava. Só que quando o vício emocional é forte, o silêncio parece insuportável. E é por isso que tanta gente volta para relações que sabe que não dão certo. Não é amor, é abstinência. A mente cria desculpas. Ninguém é perfeito. Todo relacionamento tem fases. A gente pode tentar de novo. Mas o que ela está tentando mesmo é fugir da solidão. Nietzsche dizia: quem não tem o caos dentro de si, jamais dará à luz uma estrela dançante. E talvez seja isso. O caos da perda é o parto da consciência. Você precisava perder o amor para nascer como indivíduo. Porque enquanto estava no nós, esqueceu o eu. Enquanto vivia para ser amado, parou de se amar. E é agora, no frio, que o amor próprio começa a despertar. Primeiro como dor, depois como força. E por fim como paz. Mas essa transição é lenta, é confusa. Há dias em que parece que você superou. E outros em que basta uma lembrança, uma música, uma notificação, para tudo desmoronar de novo. E é nesse ciclo que muitos se perdem. Querem o fim da dor, mas não o aprendizado que ela traz. O amor esfriou, sim. Mas o que realmente está acontecendo é que o amor está se transformando. De dependência em consciência, de carência em liberdade. Você já não precisa mais mendigar afeto, porque entendeu que o verdadeiro amor nunca precisou ser pedido. Ele é natural, silencioso, leve. E é por isso que as pessoas que amam de verdade parecem tranquilas. Elas não precisam convencer ninguém. Porque quando o amor é real, ele não grita, não cobra, não exige. Ele apenas é. Mas aqui vem o ponto mais cruel. Quando você finalmente entende o que é amor, já não há mais ninguém ao seu lado. A vida parece irônica, mas na verdade é justa. Porque antes de dividir o amor, você precisa aprendê-lo sozinho. O amor esfriou. Porque o universo sabia que você precisava se aquecer de si mesmo primeiro. E quando esse processo termina, algo muda profundamente. Você para de buscar histórias e começa a viver verdades. Para de querer ser entendido e passa a se entender. Para de querer provar que é bom o bastante e simplesmente é. Mas o ego não gosta disso. Ele sente falta da conquista, da disputa, da validação. Ele quer de volta o palco, o drama, a adrenalina de ser desejado. E é aqui que nasce o último teste. Resistir à tentação de voltar ao velho padrão. Porque o amor que esfria é o amor que amadurece. E o coração maduro não implora, não se apressa, não insiste. Ele observa, ele reconhece, ele entende que o amor não é um campo de batalha, é um espelho. Que o reflexo que você vê depende da luz que você carrega. Mas e se um dia o amor voltar? E se o fogo reacender? Será que dessa vez será diferente? Talvez sim, talvez não. Porque o verdadeiro amor só nasce quando não há mais necessidade. E quando você chega nesse ponto, o amor deixa de ser um jogo e se torna um estado. Mas o frio ainda não acabou. Há um último estágio, o mais silencioso e ao mesmo tempo o mais bonito. Chega uma hora em que o frio deixa de ser incômodo e começa a ser conforto. Você aprende a conviver com o silêncio e ele deixa de ser solidão para se tornar companhia. É o momento em que o coração finalmente entende. O amor que você perdeu nunca foi amor. Era apego travestido de paixão. Era medo mascarado de entrega. E quando essa ficha cai, algo dentro de você se quebra. Mas é uma quebra boa, uma ruptura necessária. Porque só quando o velho se despedaça, é que o novo pode nascer. Você começa a enxergar que o verdadeiro amor não tem nada a ver com sentir borboletas, nem com não conseguir viver sem o outro. O amor real é calmo, é presença silenciosa, é liberdade mútua. Mas para chegar até aqui, você precisou morrer por dentro várias vezes. Precisou perder quem achava que era, para descobrir quem realmente é. E isso dói. Dói como arrancar um espinho enraizado na alma. Mas depois que ele sai, vem a leveza. O amor esfriou. E agora, pela primeira vez, você sente o calor verdadeiro. Não aquele que vem do outro, mas o que nasce dentro. Aquele que não depende de promessas, de retorno ou de reciprocidade. Um amor que não precisa existir em voz alta, porque já se tornou parte de quem você é. E então você entende. O amor não acabou. Ele apenas mudou de forma. Ele deixou de ser possessão para ser consciência. Deixou de ser carência para ser paz.
O amor esfriou, porque precisou se purificar. E é nesse instante que você olha para trás e não sente mais raiva, nem mágoa, nem saudade. Sente gratidão, porque tudo o que te feriu te moldou, tudo o que te abandonou te libertou, e tudo o que acabou te fez começar de novo. Agora você está pronto. Pronto para viver sem precisar. Pronto para amar sem medo. Pronto para ser inteiro, mesmo que ninguém esteja ao seu lado. Nietzsche dizia: há sempre alguma loucura no amor, mas há sempre também alguma razão na loucura. Talvez seja isso. O amor esfriou, para que a loucura se transformasse em sabedoria. Para que o que antes era caos se tornasse calma. E o que antes era perda se tornasse despertar. Você não perdeu o amor. Você só deixou de se iludir. E esse é o início da liberdade. Mas cuidado, porque o mundo ainda tenta te seduzir de volta para as velhas histórias, com promessas de amor eterno, conjuras com ilusões. E é aí que você precisa estar desperto, para não cair no mesmo ciclo. O amor esfriou, mas agora é você quem decide o que aquece sua alma. E talvez, no fundo, esse seja o verdadeiro amor. Não aquele que te consome, mas o que te ilumina em silêncio. Mas e se o amor voltar? E se um dia bater na sua porta outra vez? Será que você ainda vai saber amar como antes? Ou vai estar pronto para amar como nunca?